Abre a tua Bíblia aí, em Mateus capítulo 6. Quero compartilhar contigo algo que Deus tem falado comigo. Capítulo 6 de Mateus, um dos trechos dele, é um capítulo um pouquinho extenso. Um dos trechos dele nos ensina, Jesus nos ensina nesse trecho a respeito da oração, de como orarmos. E eu estava orando e me veio assim a oração, pedindo para o Senhor, Senhor, faz a tua vontade, faz a tua vontade. E comecei a orar assim, repetir isso, uma oração que o Espírito Santo me deu, e comecei a orar, Senhor, faz a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando eu estava orando, isso o Senhor falou comigo, assim, o Espírito Santo ministrou no meu coração a respeito disso, a respeito dessa passagem. Eu quero ler exatamente isso contigo. Vamos ler os dois versículos ali, 9 e 10. São os versículos iniciais, os versos iniciais aí desse trecho. Diz assim, Mateus 6, 9 e 10, assim: Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pede para o Senhor aí te revelar essa palavra. Que o Senhor te revele diretamente, que eu seja somente um canal aí do que Deus quer comunicar com a tua vida, mas que o Senhor revele a sua palavra para a tua vida, particularmente. O Senhor tem uma palavra particular para cada um de nós, que Ele se revele essa noite na tua vida através dessa palavra. E o que eu estava refletindo a respeito disso, que o Espírito Santo estava ministrando na minha vida, é que Deus tem realmente uma vontade estabelecida para as nossas vidas. Mas o que me chamou a atenção nessa passagem aqui, é que existe uma vontade de Deus no céu. E o que Jesus está orando aqui, pedindo para o Pai, está nos ensinando a orar, é que seja feita a vontade dEle, na terra como no céu. Ou seja, a vontade de Deus, ela já está estabelecida no céu. Ela já é uma vontade perfeita. No céu não há pecado, na eternidade não há pecado. Os anjos lá não erram. Eles fazem a vontade perfeita de Deus. Lá no céu existe ordem. Não existe improviso, não existe imprevisto. No céu existe estabilidade, porque a vontade de Deus é plena, é perfeita, é totalmente estabelecida no céu, na eternidade. Quando a palavra fala em céu, está falando de eternidade, está falando quando as coisas já estão todas consumadas, todas estabilizadas. E lá na eternidade, lá no céu, a vontade de Deus já está totalmente estabelecida. Já está tudo no seu devido lugar. Aqueles que vão adorar o Senhor já estão adorando. Os anjos já estão adorando, já estão na presença do Pai. Tudo está perfeito, tudo está em plena ordem. Mas nós aqui, quando vivemos aqui nesse mundo, no meio do pecado, nesse mundo que jaz do maligno, aonde a carne muitas vezes se sobressai sobre o espírito, aonde a nossa alma muitas vezes está com fome, pede coisas que nós não devemos nos alimentar, não devemos fazer. Muitas vezes nesse ambiente aqui a vontade de Deus não está totalmente estabelecida. E Jesus nos ensina que nós devemos orar para que a vontade do Pai se estabeleça na terra, assim como está estabelecida no céu. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E são duas coisas que se conectam, né? Quando vem o reino do Senhor, a vontade desse rei é estabelecida aqui, aonde há o estabelecimento desse reinado. E o que Jesus nos ensina a orar é que a gente tem que buscar, clamar a Deus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, Ele dá exemplo disso, como em tudo, né? Nosso mestre, tudo que Ele ensinava, Ele praticava aqui com a gente, pratica até hoje. E Ele deixou que a vontade de Deus prevalecesse plenamente na sua vida. Ele deixou que a vontade de Deus prevalecesse quando Ele se dispôs a vir à terra, se humilhar.
Ele deixou que a vontade de Deus prevalecesse quando ele foi para a cruz. A gente vê lá também no livro de Mateus, nos outros evangelhos, mas quando ele está orando lá, e ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse sofrimento, essa angústia que eu estou a ponto de... Eu já estou sofrendo essa angústia, esse sofrimento que eu estou a ponto de sofrer. Passa de mim isso, permita que eu não sofra isso. Mas ele chega no final da sua oração, ele diz: contudo, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque ele sabia, Jesus sabia que a vontade de Deus é uma vontade, ainda não estava escrito, Paulo ainda não tinha escrito, mas Paulo escreveu com o que ele aprendeu com Jesus. Quando ele diz lá em Romanos 12:2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Jesus sabia, ele diz: seja feita a tua vontade, porque ele sabia que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. Mesmo quando muitas vezes nós estamos enfrentando situações difíceis, situações que parecem impossíveis de serem vencidas, situações que muitas vezes querem calar nossa boca na adoração, situações que querem nos desanimar, situações que muitas vezes parece que é muito mais fácil tu ir para o caminho do pecado, tu ir para o caminho em que tu desiste de tudo. Quando tu deixa a vontade do Senhor prevalecer, a gente sabe que lá, quando nós temos esse entendimento espiritual, temos o entendimento do céu, da vontade de Deus eterna, nós sabemos que no final existe algo muito maior nos esperando quando nós vamos em direção à vontade do Senhor. Assim como foi o próprio Jesus, quando ele sofreu a cruz, ele aceitou viver esse sofrimento por nós. Ele sabia que tinha uma honra muito maior esperando por ele depois disso. Diz que ele foi coroado de honra e de glória. De glória porque ele sofreu na cruz, ele foi merecedor dessa glória. Quando ele passou pela cruz, ele experimentou isso. Ele experimentou essa vontade perfeita na sua vida. Muitas vezes a gente pensa que a vontade de Deus é a gente ter tudo de bom, né? Ter uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, uma boa família, ter saúde, ter tudo perfeito. Mas a vontade de Deus perfeita, Ele quer muitas vezes, Ele quer mesmo te dar todas essas coisas. Mas a vontade perfeita de Deus é quando Ele nos dá muitas coisas passando por outras. Como foi com Jesus. Ele queria dar honra para Jesus, queria dar glória para Jesus, mas era necessário que ele passasse pelo sofrimento antes. Porque quando ele cumpre todo o propósito, quando ele cumpre todo o caminho, ele está cumprindo a vontade perfeita do Senhor. Quando nós passamos por tudo, quando tu vem simplesmente recebe tudo de mão beijada, como dizem, né? A gente vê isso nas pessoas, assim, aquelas pessoas que têm tudo muito fácil, não valorizam o que têm, não entendem muitas vezes por que conseguiram. Mas o Senhor não quer que nós sejamos filhos mimados, Ele quer que nós sejamos filhos fortalecidos nas experiências. Ele quer que nós entendamos, compreendamos completamente a sua vontade, na perfeição dessa vontade, na completude dessa vontade. Sabe, e quando a gente vê que quem faz a vontade do Senhor é filho, né? Quem faz a vontade do Pai é filho. Vê lá em Mateus capítulo 12, no verso 50, Jesus diz: pois quem fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, quando tu faz a vontade, tu está manifestando a filiação, tu está manifestando o teu parentesco com Jesus, o teu parentesco com o Pai. Jesus, ele buscava fazer a vontade do Pai. Jesus, ele ia atrás da vontade do Pai. Ele se alimentava da vontade do Pai. Quando ele estava lá naquele poço, conversando com a mulher samaritana, chegam os seus discípulos, os discípulos perguntam: mestre, tu já comeu? Come, Senhor. Ele disse:
o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Ele se alimentava da vontade do Pai, de fazer a vontade do Pai. Ele buscava esse alimento para a sua vida diariamente. E isso é que nós temos que viver nos alimentando da vontade do Senhor na nossa vida. Nós temos que viver buscando essa vontade perfeita que já está estabelecida no céu, que nós muitas vezes não entendemos. A gente vê lá em 1 Coríntios 13, 12, Paulo ele diz: agora nós vemos como que por espelho, mas vai chegar o dia em que nós vamos conhecer as coisas de modo perfeito, completo. Porque vai chegar o dia em que nós vamos saber a plenitude da vontade do Senhor. Nós devemos, sabe por que a gente deve viver buscando essa vontade? Porque se nós estivermos longe dela, nós vamos viver em desgraça, vamos viver perdidos. Agora, por mais que nós estejamos buscando, nos aperfeiçoando, indo atrás da vontade do Senhor, nós vamos viver melhor, nós vamos conhecer mais do propósito do Senhor na nossa vida, nós vamos buscar, muito mais. Mas por mais que a gente busque muito, a gente vai conhecer a plenitude dessa vontade na eternidade. E por isso que nós temos que buscar essa eternidade para a terra. Por isso que nós temos que buscar esse reino na terra. Eu me lembro de um pastor que eu ouvi uma pregação muitos anos atrás, que ele diz que, falando sobre venha o teu reino, ele falando sobre isso, ele disse que ele deu orientação na igreja dele: irmãos, a partir de agora, quando tu andar na rua, quando tu for para o trabalho, quando tu estiver na tua casa, aonde tu estiver, começa a orar e interceder: venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino nessa rua, venha o teu reino no meu trabalho, venha o teu reino na minha família, venha o teu reino na minha casa, na minha vida, estabelece o teu reino. E ele diz que os irmãos começaram a buscar naquela igreja, começaram a buscar o reino de Deus naquela cidade. E a igreja dele começou a experimentar um avivamento, começou a experimentar um manifestar de Deus naquela cidade, conversões. Nós temos que buscar o reino de Deus e a sua vontade, a vontade do Rei sendo estabelecida sobre a terra, sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. A vontade de Deus sendo estabelecida sobre essa geração, essa vontade perfeita. Busca aí na presença do Senhor a vontade de Deus para a tua vida, a vontade de Deus para agora, para hoje, para amanhã, para essa semana. O que Ele tem para ti nesses dias? Sabe o que é? Eu diria que tem assim, a vontade de Deus raiz e a vontade de Deus derivados dessa raiz, Vontade de Deus, eu vejo no mínimo 3 coisas que seriam a vontade de Deus para a nossa vida. Em Efésios, capítulo 3, verso 1 a 5, a gente vê dizendo assim: as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. A vontade do Senhor é que nós sejamos filhos adotivos. Entendeu bem? A vontade do Senhor é que sejamos filhos adotivos. Por que eu enfatizo que a vontade do Senhor é que sejamos filhos adotivos? Filhos gerados fisicamente. Se for olhar dessa forma, todos nós somos. Qualquer ímpio pode ser. Foi criado, é aquele que é criatura. Mas o Senhor quer que sejamos filhos adotivos, filhos adotados. Muitos filhos aí que estão sobre a terra aí, pessoas mesmo físicas que são geradas por pais que não os adotam, não têm o afeto dos seus pais. O Senhor quer que nós entendamos Ele na sua paternidade, no seu amor realmente autêntico, daquele que nos adota, que nos coloca o seu sobrenome nas nossas vidas, que nos cuida, que nos protege.
Todo mundo sabe, né? Não é segredo para ninguém. Eu tenho um irmão que é adotivo. E ele, quando foi adotado pelo meu pai, na época, um dia o pai disse: eu tenho que cuidar, tenho que mexer no testamento. Eu disse: por quê, pai? Ele disse: porque agora a lei diz que quando o filho é adotado, ele já tem direito na herança. Mas quando eu adotei teu irmão, a lei não tinha isso. Então eu fiz um testamento específico que eu daria alguma coisa para ele. Meu pai adotou realmente, amou meu irmão. Fez questão que ele tivesse herança. O Senhor faz questão que nós tenhamos herança. Ele tem uma vontade perfeita para a tua vida. Porque Ele faz questão que tu tenha herança. A palavra de Deus diz, Jesus um dia falando, ele estava falando assim, e parece que ele tem assim um rompante, assim, parece que a impressão que dá, se ele fosse como nós, eu diria que ele teve aquela revelação naquele instante, porque ele está falando e de repente ele diz, sem mais nem menos, ele diz assim: ao Pai agradou dar-vos o reino. Ao Pai agradou dar-nos o reino, estabelecer a sua vontade na nossa vida e ser estabelecida a sua vontade na terra através da nossa vida. O Senhor quer que nós sejamos filhos adotivos, adotados, amados, cuidados, protegidos. É isso que Ele deseja para a tua vida. O Senhor deseja que nós tenhamos vida eterna. Em João capítulo 6, 40 diz: porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. O Senhor deseja, a sua vontade é que tu tenha vida eterna. E o que é a vida eterna? Um dia Jesus também falando, a vida eterna é que conheçam a mim, conheçam o Pai. A vontade do Senhor, do nosso Pai, é que nós o conheçamos cada vez mais. A eternidade vai ser um constante conhecimento do Senhor, um aprofundar na intimidade do Senhor. Isso é que é a eternidade, isso é que é o céu na terra. Isso é que é o céu na terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê também na palavra em 1 Tessalonicenses 4:3, que a vontade de Deus é que sejamos santos. A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. O Senhor deseja que nós vivamos em santidade. Sabe por quê? Porque no final tudo remete para a sua paternidade. Se nós não vivemos em santidade, Ele não consegue viver em intimidade conosco. Só tem uma coisa que limita o Senhor, limita o nosso relacionamento com Ele e impede Ele de chegar a nós. É nós não desejarmos a santidade, é nós nos afastarmos da santidade, é nós não aceitarmos o sacrifício de Jesus e não vivermos em santidade através desse sacrifício. Agora, de repente, tu está te perguntando, mas afinal, como eu faço para conhecer essa vontade de Deus? Para fazer com que ela seja estabelecida? E eu quero compartilhar contigo aqui alguns conceitos são conceitos que nós temos na igreja, no presbitério, fazem parte da visão, do entendimento da igreja, que foi lançado muitos anos atrás, né? Nós temos 3 faróis para conhecer a vontade de Deus. Nós temos 3 coisas que precisam estar sempre alinhadas. Porque a vontade de Deus, ela se manifesta, né, no âmbito, no cenário macro. Deus tem uma vontade estabelecida para uma nação. Se estabelece no ambiente atemporal. Deus tem uma vontade estabelecida
para uma geração, para nós como humanidade, mas ela se estabelece também, pontualmente, nas nossas vidas e agora. E como que a gente faz para andar nessa vontade dia a dia e conhecendo? Eu quero te falar sobre os 3 faróis, rapidamente sobre os 3 faróis. Primeiro são as circunstâncias, não que tenha que ser um primeiro, outro segundo, terceiro, mas só para poder falar aqui. As circunstâncias, elas têm que estar a favor. Quando Deus tem uma vontade estabelecida para a nossa vida, seja lá seus estudos, seu trabalho, relacionamento, casamento, namoro, decisão com relação à igreja, ministério, várias coisas. O Senhor dirige a tua vida nisso. Dirige as nossas vidas. E as circunstâncias, elas têm que favorecer. Às vezes a gente diz, tem uma direção aqui, vou fazer. E aí, quando vai fazer, não acontece nada. Não dá, as portas se fecham. A pessoa diz, a minha sogra, hoje está lá na Argentina, meu sogro, de repente estão até nos assistindo. Eles foram enviados pela igreja para a Argentina, mas eles tinham uma direção muito clara antes disso, antes da igreja enviar, antes deles receberem a palavra de Deus definitiva. Eles entendiam que eles iam fazer missão, servir nos Estados Unidos. E a minha sogra, ela tentou 2, 3, não sei quantas vezes ela tentou visto para os Estados Unidos, e chegava lá, fechava, as portas fechadas, não tinha visto. Até que um dia ela chegou lá no consulado norte-americano no Rio de Janeiro, e o cônsul chegou e disse para ela assim, ainda não é tempo. América Latina te espera. E ali ela viu o cônsul foi usado por Deus para trazer uma palavra para a vida dela. E hoje eles estão na Argentina, Deus abriu as portas, usa eles lá com uma graça de Deus lá. Muitas pessoas conheceram a Jesus através deles, uma igreja foi estabelecida num lugar lá, é um marco naquela cidade de Santo Tomé, lá na província de Santa Fé. As circunstâncias falam. O Senhor usa as circunstâncias muitas vezes para falar. Sempre usa as circunstâncias para falar. Só que às vezes as circunstâncias, dizem, tá tudo dando certo, tudo dirigindo, as coisas se fechando. E aí mas tu não tem uma palavra de Deus. Eu me lembro quando, acho que eu já comentei aqui até mais de uma vez a respeito disso. Alguns anos atrás, 2013, abri uma oportunidade no meu trabalho. Eu entendia que meu destino era São Paulo. Minha empresa, as maiores oportunidades estão lá. Eu conversava com o meu gerente, fazia planos. E eu dizia, vou ainda para São Paulo. E ele dizia, isso aí, acho que um dia tu vai mesmo, tudo fecha para isso e tal. Aí surgiu a oportunidade, eu fui fazer um treinamento em São Paulo, a empresa pagou todos os meus custos lá, fiquei 3 meses morando em São Paulo. As coisas estão se alinhando, estão indo, tá indo. Aí um dia eu estou lá, as coisas, Deus leva para São Paulo, pastor Hudson, igreja, vários irmãos. Estou lá, num culto lá, ouvindo a palavra, pastor Hudson ministrando, e ele dizendo, porque às vezes a gente pensa que só porque Deus abre a porta é de Deus, só porque abriu a porta é Deus e tal, e abre a porta, vai entrando, abre a porta, vai entrando, abre a porta, vai entrando, quando tu vai ver, tu está numa cidade que não é tua, fazendo um curso que não é para ti. Eu fiquei quietinho, recebi aquela palavra assim. Depois eu peguei engarrafamento de 2 horas para andar 2 quilômetros, e disse, realmente não é de Deus eu vir para cá. A gente vê Esdras, se tu vê lá Esdras capítulo 7, verso 18, diz que o rei Artaxerxes, diz para ele, vamos ver aqui. Vou ver no celular que é mais fácil, mais rápido. Esdras 7, 18. O rei manda
eles irem lá para Israel, reconstruírem e tal, ele diz assim: podereis fazer o que parecer melhor a ti e a teus irmãos, como o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do vosso Deus. Quando o Senhor tem uma vontade estabelecida, Ele faz com que até os reis entreguem ouro para ti. Ele abre as portas. Ele escancara as portas. Mas a gente precisa também ter uma palavra de Deus. Nós precisamos ter uma palavra dando direção para a nossa vida. Dizendo o que nós vamos ser, dizendo o que nós vamos fazer. A gente vê esse exemplo de Deus dando palavra de direção para Israel, para os profetas. A gente vê Deus dirigindo a vida de Jeremias, a vida de Ezequiel, dizendo para eles: ó, agora tu vai ser levantado, tu vai fazer isso. Diz para o povo não ir para o Egito, diz para o povo ficar aqui, diz para o povo se arrepender, diz para o povo voltar da Babilônia. A palavra de Deus é direção para as nossas vidas. Nós precisamos ter uma palavra de Deus para as nossas vidas. Não adianta se nós vivemos somente nas oportunidades que vão se abrindo. Nós não vamos conhecer a vontade de Deus. Não esqueça, os 3 faróis têm que estar alinhados. As oportunidades têm que estar abrindo, as circunstâncias têm que dizer. Mas a palavra do Senhor também tem que ser manifestada nos nossos corações, na nossa vida. Eu me lembro também a experiência que eu já compartilhei, que quando eu entrei na empresa que eu estou hoje trabalhando, o Senhor deu uma palavra muito clara. 1 ano antes de eu entrar lá, o Senhor falou através do meu sogro, trouxe uma palavra profética para mim, disse: o Maurílio vai estar voltando a trabalhar no lugar onde ele já trabalhou antes. Eu tinha trabalhado nesse lugar por 9 meses antes. Mas as circunstâncias não... Levou 1 ano, mas eu criei naquela palavra, eu tinha aquilo guardado no meu coração. Eu sabia que ia chegar o tempo. Às vezes eu desanimava, às vezes parecia que tudo ia dar errado. Às vezes eu tenho uma tendência, assim, quando eu estou muito cansado. Cada um tem uma reação quando está cansado, né? A pessoa que está cansada, às vezes ela fica mais irritadiça, às vezes fica mais depressiva, às vezes fica desanimada. E eu, quando eu estou muito cansado, muitas vezes parece que tudo vai dar errado. E às vezes quando eu estava cansado fisicamente, eu pensava: não vai acontecer. Mas aí vinha o Espírito Santo e trazia a memória, aquilo que me dá esperança, a palavra do Senhor que tinha sido dita para mim. E eu me segurava naquela palavra: vai acontecer ainda. Tenha que o Senhor dê uma palavra na tua vida, trazendo direção para ti, para que quando as circunstâncias se abrirem, tu saibas realmente que foi o Senhor dizendo. E nós precisamos paz no nosso coração. Colossenses capítulo 3, verso 15. Diz assim: a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então nós precisamos as 3 coisas. Nós precisamos ter uma palavra de Deus. Nós precisamos que as circunstâncias nos dirijam a respeito daquilo. E precisamos ter paz no nosso coração a respeito disso. Tudo na tua vida deve ser guiado por isso. Tudo. As principais decisões, teu casamento, escolha da tua profissão, vestibular, o lugar onde tu vai trabalhar, o lugar onde tu vai morar, os teus amigos, as tuas decisões mais importantes, aquelas compras estratégicas que tu tem que fazer. Busca a direção de Deus, busca a sua palavra, busca que as circunstâncias estejam te apontando para isso e busca a paz do Senhor. Paz do Senhor seja o árbitro no nosso coração, seja o juiz na nossa vida. Eu me lembro de uma circunstância em que eu costumo dizer que eu sei entender quando Deus está comigo, porque eu já experimentei 2 coisas na minha vida. Eu já experimentei viver algo realmente com a total aprovação do Senhor, o Senhor dirigindo e andando comigo. E eu já experimentei viver uma situação em que eu tinha absoluta certeza que Deus não estava do meu lado.
Alguns anos atrás, tive uma oportunidade de entrar em um negócio, começar um negócio com alguém. E eu vi assim uma oportunidade muito grande. Isso vai ser uma oportunidade, isso aqui vai crescer, eu vou empreender nisso, vou ganhar dinheiro, vai dar tudo certo. Abriu aquela oportunidade, assim, a circunstância estava dizendo. E eu nem fui atrás, não fui buscar uma palavra de Deus a respeito disso. Na verdade, até fui, assim. Peguei e compartilhei com algumas pessoas, e mais maduras, assim. Meu pai, meu sogro, meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos, o alemão, o Leandro. Mas nem esperei a resposta, nem esperei me dizerem o que achavam direito. Eu peguei e fui, entrei no negócio. Depois que eu tinha entrado, o pai da Karine, meu sogro, disse: tu já entrou, Maurílio? Pai, na verdade, agora é que eu ia te dar a resposta. Deus falou comigo que esse negócio não é para ti. Que esse cara, antes dele oferecer esse negócio para ti aí, para vocês, ele já tinha oferecido para 3 pessoas e não tinha, ninguém quis. Né, aquela coisa, não sei se é de Deus, vou lá, e toquei, e entrei no negócio. No que eu assinei o contrato, no mesmo dia, tudo começou a dar errado. Já tinha dado os cheques, já estava tudo encaminhado, e eu me lembro que eu vim a Porto Alegre com a Karine no dia seguinte. Ela estava trabalhando, eu vim acompanhar ela aqui no trabalho, trabalhei lá do trabalho dela pelo computador, estava voltando de lá, e aí uma situação que eu precisava para aquele negócio dar certo, um recurso que eu precisava, se fechou as portas, não estava, eu fiquei encurralado, totalmente encurralado. Naquele momento eu tive a convicção assim, que eu estava sozinho no caminho. Deus me permitiu entrar naquele caminho e não foi comigo. Eu me lembro que eu estava saindo aqui na Castelo Branco, a Karine do meu lado do carro, eu comecei a falar com o Senhor, alto chorando: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu sei que eu errei, eu sei que eu tomei uma decisão errada, eu sei que tu não está comigo, mas agora tem misericórdia, Senhor, reverte essa situação, estabelece a tua vontade, Senhor, reverte tudo isso. A única solução que eu tinha era a pessoa que ia ser investidor, que tinha dado dinheiro para aquilo, dizer para mim, me autorizar a que ele perdeu o dinheiro. Ele perdeu o dinheiro que ele já tinha dado, abrir mão para eu sair fora. Era a única forma. Meu nome estava no contrato, não tinha como. Eu fiz aquela oração. Naquele dia eu cheguei em casa, a pessoa me ligou e disse: ô Maurílio, eu estava pensando bem aqui, eu acho que é melhor abrir mão mesmo, vamos desistir desse negócio, perde o dinheiro que foi, azar. Por mais que tu tenha tomado as decisões erradas, por mais que tu tenha tenha se afastado da vontade do Senhor, por mais que tu não tenha deixado prevalecer a vontade do céu na terra, por mais que o reino de Deus não esteja estabelecido na tua vida nesse tempo, ainda é tempo de se arrepender e voltar atrás e pedir para que o Senhor estabeleça a sua vontade na tua vida. Ainda é tempo para que a vontade do céu seja estabelecida na terra, na tua vida. Ainda é tempo do Senhor se manifestar na plenitude da sua vontade, porque a sua vontade é boa, é agradável e é perfeita, e Ele vai estabelecer a sua vontade na sua vida, desde que tu tenha humildade, se prostre, se humilhe na presença do Senhor. Pedir para o louvor vir, pode vir aqui. O desejo do Senhor é fazer prevalecer a sua vontade. Aleluia. Sabe, posso a vontade de ficar repetindo só isso. O Senhor quer estabelecer a sua vontade. Ele quer estabelecer a vontade do céu na terra. Ele quer estabelecer essa vontade que é perfeita no céu. Ele quer estabelecer na terra, quer estabelecer na tua vida. Ele quer que nós vivamos na eternidade. Sabe, 1 João 2,17 diz que o mundo passa, bem como os seus desejos,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muitas vezes tu está aí, angustiado, pensando que vai morrer, pensando que as circunstâncias da tua vida vão se acabar. Essa circunstância, muitas vezes está vivendo coisas boas, mas tu pensa que vai passar isso, vive com medo. O Senhor quer que tudo que Ele tem perfeito para a tua vida permaneça. Ele quer que tu permaneça. Ele quer que tu vá para a eternidade morar com Ele. Jesus tem um lar preparado para nós. A sua vontade, sabe, acima de tudo, a sua vontade é que nós estejamos na eternidade com Ele. Ele quer que nós desfrutemos da sua intimidade. Põe a mão no teu coração aí. Fecha os teus olhos. Baixa a tua cabeça. Faz uma oração agora a Deus. Pede para Ele: Senhor, alinha os faróis na minha vida. Se tu tem uma situação difícil, uma decisão que tu está para tomar, coloca na presença de Deus agora. Diz para Ele: Senhor, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Que a tua vontade, que já está estabelecida no céu, seja revelada na minha vida essa noite. Faz essa oração. Que a tua vontade, que já está estabelecida no céu, seja estabelecida na terra, seja estabelecida na minha vida. Alinha os faróis da minha vida, manifesta a tua palavra na minha vida, traz paz no meu coração quanto à decisão correta. Alinha as circunstâncias, Senhor, abre as portas para que eu tome a decisão correta, para que eu ande em santidade, para que eu me aproxime da plenitude da tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus.